Gente, faz tanto tempo que eu não gravo pra esse canal que eu nem sei mais como é que faz. Sim, gente, vocês leram o título corretamente. Eu estou grávida. Já faz tempinho que eu tô grávida, hein? Eu já contei lá no Instagram, mas eu decidi dividir então como que vai ser esse meu processo de compartilhamento, né, de como está sendo a gravidez entre o YouTube e o Instagram. No YouTube eu vou fazer realmente um diário de gravidez, então vou estar focando bem na gestação, como está sendo a minha gestação, né? E lá no Instagram, então, vai ser mais próximos, né? Então eu vou estar contando mais do dia a dia, eu continuo trabalhando normalmente na emergência, e também vou estar focando mais sobre a vida na Irlanda, né? Então agora, como gestante, como está sendo a minha vida na Irlanda, como está sendo a assistência em saúde para gestante na Irlanda, como funciona a lei trabalhista também. Então vai ser mais focado então para a vida de uma imigrante gestante na Irlanda. Então vai ser dividido mais ou menos assim. E se você ainda não me segue no Instagram, por favor me siga lá para a gente ficar mais próximo. Eu tenho mais interação no Instagram do que aqui no YouTube, como vocês puderam perceber depois de tempo todo sem gravar aqui. E lá eu tenho mais proximidade com vocês também, de responder perguntas, de estar interagindo mais com vocês. Então, não deixe de me seguir lá também. Então, vamos começar do começo, né? Como que aconteceu isso? Quando eu divulguei no Instagram que eu estava grávida, eu deixei uma caixinha de pergunta e eu acho que a pergunta que eu mais tive foi se a gente estava planejando ter filhos. Para quem não sabe, eu sou casada há 5 anos e a gente não estava planejando, a gente já vinha conversando sobre a questão de ter filhos, né? A gente estava planejando ali, se programando para ano que vem, quem sabe 2024. Eu tenho 31 anos, então isso também era um fator que estava ali pendendo na nossa balança. Mas ainda assim, eu e o Lucas, a gente achava que faltavam alguns fatores de estabilidade como imigrantes na Irlanda para a gente decidir ter o filho ou não, né? Então a gente estava ali postergando um pouquinho para realmente estar 100% preparados para receber um bebê. Mas, né, gente, os planos de Deus são diferentes dos nossos, né? Então o bebê veio agora. Foi de surpresa? Não, e eu já vou explicar por quê. Foi planejado? Não, mas também não foi evitado. Eu nunca me acostumei com pílulas anticoncepcionais, né? Então, desde a minha adolescência, eu tentava tomar, mas eu sempre esquecia, ou então tinha efeitos adversos muito intensos, então eu não tomava pílula de jeito nenhum. Aqui na Irlanda eu iniciei o método contraceptivo do anel vaginal. Gostei bastante por um tempo, usei até um ano, mas também o meu corpo começou a desenvolver aí uns sintomas que eu não estava gostando, então eu cortei. E isso faz o quê? Uns 3 anos e meio que eu não tomo absolutamente nada de hormônio como método contraceptivo. Então eu e o Lucas, a gente tem nosso jeitinho aí de prevenir a gravidez. E daí, gente, não cabe julgamento, cada um sabe de si. A gente não usa método de barreira, a gente não usa método hormonal, a gente também não usa tabelinha, tá? A gente não. Eu não sou a louca da tabelinha também, não. A gente dá os nossos jeitos, né? Como aí vocês já podem saber. E ficamos assim, nesses 3 anos e meio, sem ter nenhum acidente, sem acontecer nada, né? E quando foi lá para depois do nosso aniversário, a gente faz aniversário os dois juntos, não juntos, né? A gente faz os dois em fevereiro. A gente já vinha conversando então sobre isso. Tem uma questão muito íntima e pessoal minha de como lidar com a gestação, de como lidar com a maternidade. Para quem me segue há mais tempo sabe que eu sempre falava que eu não queria ser mãe, eu sempre tive essa aversão, esse medo da maternidade muito intenso em mim. Então era algo que eu já vinha trabalhando, que eu vinha trabalhando tanto psicologicamente quanto espiritualmente também, para entender realmente mais por que isso está acontecendo comigo, por que de eu ter isso. Mas eu acho que não é algo para conversar num vídeo agora, né? Se vocês quiserem saber como foi esse meu processo de descoberta, esse processo de entendimento, de aceitação da maternidade, eu posso fazer sem problema nenhum, mas é um processo muito individual, né? Um processo muito meu, mas eu quero deixar claro
é que não houve nenhuma pressão do meu marido ou da minha família, que eu me forçaram a engravidar, ou então que mudaram a minha cabeça para isso, não, gente. Eu sempre fui muito. Sempre bati muito forte o meu pé nos meus conceitos, nas minhas decisões. Então, se eu mudei o meu modo de pensar, foi porque eu quis, foi porque eu busquei isso, tá? Então, só para a gente encerrar esse assunto. Quando foi lá para maio, a gente viajou para Berlim, voltamos e a gente teve ali um acidente, sabe? A gente namorou e tivemos um acidente. E se isso tivesse acontecido há um tempo atrás, eu ia ficar muito neurótica, sabe? Do tipo, não, eu tenho que tomar a pílula do seguinte, eu tenho que prevenir de que eu vai engravidar. E dessa vez eu fiquei, assim, tranquila, gente. Eu tava tranquila, não tava neurótica, não tava surtada. E falei pro Lucas, olha, se for pra acontecer, se é o que Deus tem pra gente, né? Se é plano dele, vai acontecer e tá tudo bem. Não, eu realmente não tava mais, assim, tão aversa, sabe, a ideia. E na minha cabeça de enfermeira também, para quem estuda um pouquinho de biologia, sabe que engravidar não é tão fácil quanto contam por aí, tá? São muitos processos, são muitos fatores que tem que ser no jeito certo, na hora certa, da forma certa para acontecer, para você conseguir engravidar. Não é somente a fecundação dar certo, não é somente a nidação dar certo, são muitas outras vertentes para a viabilidade de uma gestação. Então, na minha cabeça, eu estava assim, ah, um deslizezinho assim não vai dar em nada, não vamos se preocupar com isso. Então, eu não estava preocupada realmente, tá? Eu não tive nenhum sintoma, não desenvolvi nenhum sintoma que me fizesse desconfiar da gravidez. Quando eu olhei no aplicativo, né, como eu falei, eu nunca fui a louca da tabelinha, eu só colocava o início e a data do meu ciclo menstrual no aplicativo. Sempre tive um período muito regular, eu nunca atrasei absurdos, não, sempre foi muito certinha. Quando a gente teve o deslize, então, eu olhei no aplicativo e eu vi que eu estava a um dia de entrar no meu período fértil. Isso não me preocupou também, tá? Mas eu sempre tive muitos sinais e sintomas de TPM, né? De uma semana antes de eu menstruar. E quando eu vi que minha menstruação estava para vir no final de semana e eu não estava sentindo nada, ali eu comecei a desconfiar. Ali eu comecei a pulguinha começou a morder atrás da orelha, sabe? Mas eu fiquei também despreocupada. Na terça-feira, eu era para ficar menstruada numa sexta. Na terça-feira, eu fui num podcast e quando eu voltei para casa, eu voltei de táxi. E era assim, gente, um percurso de 10 minutinhos, tá? Menos de 10 minutos. No táxi, eu fiquei enjoada. E eu não sou de enjoar fácil. Dali eu comecei. Tem alguma coisa acontecendo. E acho que Deus está me falando. Na quarta-feira eu fui no mercado. No mercado tinha uma placa gigante da Clear Blue, que era promoção, 2 testes por 10 euros. E eu falei assim, eu acho que Deus realmente está falando comigo. Daí eu comprei, eu vim pra casa, não foi xixi da manhã, não foi, enfim, foi xixi da tarde. Eu tava realmente despreocupadíssima, eu tava fazendo por desencargo de consciência, eu tava certíssima que ia dar negativo, tanto que eu nem filmei, gente, eu nem filmei eu fazendo teste. Fui, fiz o teste, aí desci, guardei as compras, deixei o teste lá, né, maturando. Quando eu lembrei do teste, eu voltei pro banheiro, eu vi a lista e, assim, sabe quando a ficha não cai, quando você não processa? Eu vi, aí eu olhei a legenda, aí eu olhei o teste novo, aí eu olhei a legenda, falei assim, acho que é positivo isso aqui. Mas aí foi um choque. Quando realmente a ficha caiu, foi um choque que eu levei. Eu não fiquei triste, eu não fiquei desesperada como eu achava que eu ficaria. Eu fiquei chocada. Assim, sabe, Piripaque do Chaves? Eu fiquei assim, meu cérebro entrou em Nárnia e demorou pra sair. Foi uma mistura de sentimentos, gente. Não, eu não fiquei triste em momento nenhum, mas eu não fiquei aquela explosão de felicidade que muitas mamães e pensantes aí ficam, né? Eu fiquei em uma mistura de. Eu tava feliz, mas eu tava em choque. Essa é a palavra mesmo, eu tava em choque. E no mesmo dia eu fiz uma surpresinha muito
básica, assim, pro Lucas, né, meu marido, contei pra ele ficou muito feliz, né, sempre foi o sonho dele ser pai, foi um momento muito bonito pra nós, como casal, né, eu chorei junto com ele, foi muito bonito, assim, eu gravei, vou ver se eu consigo deixar um pedacinho pra vocês, e no mesmo dia também a gente contou pros nossos familiares, né, a gente não esperou os 3 meses, a gente já contou pras nossas mães, pros nossos irmãos, a gente esperou os 3 meses para contar para amigos, né? Para eu divulgar no Instagram, mas para a família mesmo foi no mesmo dia e foi uma felicidade intensa. Para minha mãe, é o primeiro netinho dela, então foi assim. Eu também não gravei, a gente estava tão na euforia ali do momento que eu nem pensei em pegar celular para ficar gravando. E assim foi a descoberta. Eu não estava tonta, eu não estava com dor de cabeça, eu não fiquei enjoada toda hora, eu não estava com a menstruação atrasada. Foi assim, aconteceu. E eu descobri que eu estava com 4 semanas. Eu estava bem no iníciozinho, então. Se vocês querem saber mais como funciona o pré-natal, né, como são os primeiros passos para você que está na Irlanda e descobriu que está grávida, eu tenho um vídeo lá no meu Instagram que eu contei bem certinho quais são as primeiras etapas, o que você tem que fazer quando você descobre a gravidez e como que funciona o pré-natal aqui na Irlanda, que sim, é diferente do Brasil, causa uma certa estranheza, mas isso não quer dizer que um seja melhor que o outro, tá? São culturas de saúde diferentes. Então, vai lá no Instagram e confira esse vídeo, tá? Para vocês entenderem como funciona o pré-natal aqui. Meu primeiro trimestre, como é que tá sendo? Como é que foi, né? Porque eu tô entrando na 15ª semana agora. Eu tava esperando, gente, eu juro por Deus, eu tava esperando aquele primeiro trimestre de livros, de novela, de filmes, que eu ia ficar vomitando o tempo inteiro, enjoada, que não ia sentir cheiro de nada. Gente, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu tive um primeiro trimestre muito abençoado. Meus sintomas foram muito leves mesmo. Para não dizer que não tive enjoo, eu tive enjoo quando eu ficava muito tempo sem comer. Isso começou lá na sexta, sétima semana, tá? E assim, não era muito tempo sem comer, tipo 6 horas, era tipo 3 horas, sabe? No intervalo de 3 horas, o meu estômago começava a embrulhar de novo e daí eu tinha que comer alguma coisa. A primeira garfada, assim, a primeira coisa que eu botava na boca depois desse enjoo causava uma estranheza, mas depois passava e estava tudo bem. Não senti tontura, não senti dor de cabeça, não senti aversão a cheiro, não senti aversão a comida. Foi bem tranquilo, assim. O que eu senti realmente foi pesado ali a partir da 8ª semana foi o sono e foi a indisposição. Eu já tenho a tendência aí a ser um pouquinho preguiçosa, sabe? Então acho que isso agravou um pouco mais durante o primeiro trimestre. Então eu dormia muito quando eu estava de folga. Eu não queria sair da cama para nada, 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 nem para ir no mercado, nem para descer aqui embaixo na cozinha, fazer alguma coisa, porque, gente, eu não queria sair da cama para nada. Era absurda a falta de disposição que eu tinha. A única coisa que foi muito intenso para mim foi nas primeiras semanas, logo que eu descobri, que foi a minha crise de ansiedade, né? Eu sofro de ansiedade, então eu tive familiares próximos que tiveram perda gestacional recentemente, né? Antes de eu descobrir a gravidez. Então isso para mim ficou na minha cabeça. Então o medo de perder o bebê, o medo da minha gestação não vingar, foi o que me causou mais ansiedade, assim. Então eu era muito preocupada mesmo com tudo. Eu fazia, como eu trabalho no hospital, então eu tinha o privilégio, né, de fazer acompanhamento de beta-HCG e de ultrassom e essas coisas. Então eu fui me acompanhando muito mais do que o sistema de saúde público da Irlanda. Você vai entender no vídeo lá no Instagram. E eu fiquei muito ansiosa, eu chorava do nada, de medo mesmo, de ansiedade. E eu lembro que eu sou cristã, né? Então eu pedi muito a Deus para tirar isso do meu coração. E eu lembro que no culto de domingo, logo depois que eu fiz essa oração, Deus me deu uma palavra muito assim: Renata, é para você. E eu lembro que eu chorava no culto e eu falava: Deus, obrigada. E a partir daí eu relaxei, eu descansei no Senhor. E foi quando eu comecei realmente a curtir a minha gestação, a curtir os meus sintomas do jeitinho que eu tava, porque antes disso eu estava realmente uma pilha de nervos.
Mas aí eu fiz uma ultrassom de 7 semanas, eu vi que o embrião tava ali certinho, o coraçãozinho batendo, tamanhozinho legal, era uma gravidez tópica. E daí eu fui acompanhando com o tempo, assim, eu fiz uma outra gestação com uma outra ultrassom, desculpa, com 11 semanas, fui vendo o bebê se desenvolvendo mesmo, né? Então aí eu comecei realmente a relaxar. Então eu tomo suplementação todos os dias, eu fiz exames de sangue e deu tudo certinho comigo, não preciso de nada, além da suplementação de gestação mesmo, né? O comum de gestação, né? E esse foi meu primeiro trimestre, gente, foi muito tranquilo. Agora, como eu estou entrando na 15ª semana, quando passou ali a 12ª, agora que eu comecei a ficar mais tonta. E assim, independente da maneira como eu levanto, tá? Eu posso levantar da cama, sentar, respirar fundo, 1 minuto. E quando eu levanto, gente, eu fico, a visão escurece, eu fico tonta, tonta, tonta. Então, independente da forma como eu levanto da cama, como eu levanto do sofá, eu vou ficar tonta e eu já sei isso. Então, tem que dar aquela respirada mais funda, mas também nada que me incomode. Eu não tive cólicas, eu tive aquelas cólicazinhas de início de gestação ali na 5ª semana, 6ª semana, mas nada absurdo também. Não tive sangramento, não tive sangramento de injeção. O que mais que eu não tive? Ou o que mais que eu tive? Eu acho que só, gente. Eu acho que de primeiro semestre foi isso. Eu não, foi muito abençoado, né? Eu sei que muita gente vai falar, se é muitos sintomas é menino ou é menina, se tem poucos sintomas é menino ou é menina. Eu realmente a gente não sabe ainda o que que é. A gente já fez o NIPT, né? Eu fiz o exame do NIPT, graças a Deus deu tudo certo, tem pouca probabilidade de desenvolvimento de síndromes cromossômicas. E nesse teste também já está incluso o sexo do bebê, mas eu não abri o resultado, eu entreguei direto para uma amiga nossa, para umas amigas nossas, né, que estão ajudando a gente no chá revelação, que vai acontecer não nesse domingo, no próximo. Então a gente não sabe ainda qual é o sexo do bebê, a gente não tem preferência, né, a gente já tem nome, né, tanto se for menino quanto se for menina, são nomes bíblicos, né, que para a gente tem um significado maravilhoso, independente de qual seja. Mas a gente está muito feliz com isso. E é absurdo realmente como que, a partir do momento que você vê o positivo ali no teste, como que a sua vida muda, como as suas prioridades mudam. Eu lembro que eu falei no Instagram que eu tinha muitos planos de carreira, planos disso, planos daquilo, e quando eu vi o positivo, gente, é assim, é o bebê, é Deus em primeiro lugar e é o bebê em segundo lugar, sabe? A nossa vida agora tá orbitando em volta desse pequenino que está aqui, né? E é muito bom, é muito bom. Ainda não senti o bebê mexendo, ou se sentia, não sei, né? Mas está sendo muito, muito gostoso, assim. Meu primeiro semestre foi muito bom, eu acho que eu fui muito sortuda. E é algo que eu queria muito falar também é para tentantes ou para gestantes que estão aí, que não é para se comparar com ninguém, né? Eu maratonei, gente. Eu maratonei todos os diários de gravidez desse YouTube. E isso me causava muito mais ansiedade, porque eu me comparava muito com a gestação das outras, né? Então, eu me sentia menos grávida porque eu não estava sentindo os sintomas que elas estavam falando. Então, isso me causava uma ansiedade maior ainda por pensar que não estava dando certo, sabe? E no final deu tudo certo. Tá dando tudo certo. Então, cada gestação é única, cada gestação é individual. Não se compare com outra mamãe, porque nunca vai ser a mesma coisa. Nem na mesma pessoa, se gestar 2 vezes ou 3 vezes, as gestações vão ser iguais umas das outras. Então, não se compare com ninguém, viva a sua gravidez. E acho que não mais é isso, gente. Essa foi a minha descoberta, essa foi a minha jornada de primeiro trimestre. Está tudo correndo maravilhosamente bem. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui para mim no YouTube ou então me siga lá no Instagram mais uma vez. Eu tenho muito mais interação no Instagram do que aqui no YouTube, como vocês puderem perceber, né? Depois desse tempo todo sem vídeo. Deixa seus palpites, se é menino, se é menina, de seus palpites de nomes. Me segue lá no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no YouTube também, que eu vou respondendo aos pouquinhos, tá? E mais uma vez, se você quer saber mais da assistência em saúde a gestantes na Irlanda,
lá no Instagram tem mais conteúdo pra vocês. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.